Meus irmãos, boa noite a todos, paz de Cristo. Esse amém pode ser mais forte, não pode não, gente? Amém? Amém. Poxa, que alegria estar aqui, quero agradecer ao convite, pastor Ronaldo, pastor Silas, um privilégio estar aqui, revendo amigos, pastor Odilto, pastor Fernando Monteiro, pastor Isaías, tantos amigos, queridos. Eu tenho o privilégio também de estar na FVC, e eu já dei aula em 8 faculdades aí pelo Brasil, e eu quero dizer para você, eu quero repetir o que o pastor Ronaldo falou, a FVC é um diferencial hoje na formação acadêmica. Então, se você ainda não conhece, vale a pena você conhecer, porque tem sido uma grande bênção. Tem aluno da FVC aqui hoje, gente? Tem? Sim ou não? Olha que coisa boa, muito bem. Também, louvar a Deus, eu estou vendo alguns membros da minha igreja, amigos queridos que estão aqui, né? Eu passei 11 anos aqui no Rio de Janeiro, de 2013 até julho agora, 1º de julho de 2024, mudei para São Paulo. Enquanto estive aqui, estive na Igreja Missionária Evangélica Maranata, eu estou vendo um pessoalzinho ali, que Deus abençoe vocês, muito bom revê-los, viu? Também está comigo a minha esposa, por favor, meu amor, fique em pé, Tânia Cristina da Luz Arévalo de Geroni. Quase eu tenho que terminar a pregação, né? Estamos casados há 25 anos, graças a Deus. Temos 2 filhos, Isabela tem 23 anos, e meu filho, eu gosto de dizer que lá em casa a gente não tem criatividade para pôr nome de filho. Meu pai é pastor, se chama Assir de Geroni. Eu sou Assir de Geroni Júnior, meu filho é Assir de Geroni Neto. Nasceu nessa casa, é Assir. Fica mais fácil, né? Meu filho casou ano passado, está com 24 anos, e aí eu falei para minha nora, olha, vai vir um Assir de Geroni quarto. Daí ela falou, não, sogro, a maldição acabou por aqui, chega. Né? Então, o inimigo está muito furioso, irmãos, orem por mim, para que Jesus quebre esse coração endurecido, e ela possa pôr o nome do meu neto, que virá logo de Assir. Bom, abra a tua Bíblia, por favor, se você puder ficar em pé, para nós lermos juntos a palavra de Deus. Eu costumo dizer que tem bons costumes que às vezes a gente deixa de lado, mas que são bons costumes, né? Eu cresci aprendendo a ficar em pé para a gente ler a Bíblia. Depois de um tempo a gente, dá para ficar sentado mesmo, a reverência está no coração, tal. Mas eu acho que tem bons costumes que vale a pena a gente manter, né? Jesus chega na sinagoga de Nazaré, todos ficam em pé para ouvir a palavra de Deus. Quando ele vai explicar, todo mundo se assenta. Não é regra, não é doutrina, mas é um bom costume. Neemias 8, Esdras está lendo o livro da lei de manhã até perto do meio-dia. Todo mundo em pé ouvindo. Então dá para a gente ficar em pé também, para ouvir um pouquinho da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. Não sei qual é a sua tradução, mas eu creio que não teremos grande diferença. Quem achou aí, diga eu achei. Muito bom. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados, ou traduções mais antigas, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco me importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos por esse tempo tão especial. É um privilégio poder nos reunir aqui para falar da Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra, para aprendermos um pouco mais e pedimos que o Senhor fale conosco, por Tua graça, por Tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fique com a sua Bíblia aberta, por favor. E eu quero falar hoje com vocês sobre chamados para servir com excelência. Será que a gente pode repetir
essa temática? Vamos lá, vamos dizer juntos? Muito bem. Irmãos, esta igreja foi fundada por Paulo ali perto do ano 50, 51, na sua segunda viagem missionária. Paulo deve ter escrito essa carta, a primeira carta canônica, porque tem uma anterior que se perdeu. Ele deve ter escrito essa entre o ano 54, 55, talvez. Ou seja, ele está escrevendo para uma igreja jovem, para uma igreja que foi fundada há 3, 4, 5 anos, talvez. Essa era uma igreja muito forte, muito importante, uma igreja que estava espalhada ali, a gente vê isso na segunda carta, ela está espalhada pela província da Acaia, que era como uma região, um estado, e Corinto era essa capital, existiam igrejas domiciliares, e aqui nós temos muitas coisas nessa carta. Essa carta ela é cheia de detalhes em que Paulo está respondendo perguntas. Ele recebe algumas perguntas dos irmãos da casa de Cloe, depois chega uma comitiva também da casa de Estéfanas, e ele começa a responder: gente, quanto a isso, façam isso. Quanto àquilo, façam isso. Então é como se fosse uma carta-resposta. Por quê? Porque nessa igreja nós temos muitos problemas. Eu fico imaginando, eu sou pastor desde 2001, eu fico imaginando o quanto eu já passei dificuldade numa igreja ou outra com alguns problemas. Agora, pensa numa igreja para ter problema. Essa igreja era a igreja de Corinto. Tinha problema moral, tinha problema doutrinário, tinha problema litúrgico, tinha muitos problemas. E entre esses problemas, tinha um bem forte lá. Havia uma divisão na igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo está trabalhando isso. Tem o grupinho que é de Paulo. Tem o grupinho que é de Apolo. Tem o grupinho que é de Cefas, de Pedro. E tem um grupinho que se acha mais espiritual e diz: nós não somos de nenhum dos três, nós somos de Cristo. Aleluia. Eu não me misturo com ninguém. Então era uma igreja que tinha divisão. Tinha partidarismo. Um grupinho para lá, outro grupinho para cá. E é uma igreja que era cheia de dons. No capítulo 1, Paulo fala sobre os dons da igreja. Capítulo 11, Paulo vai discorrer sobre algumas questões de ceia. E logo depois, ele começa no 12, falando dos dons. 13, fala do amor ali no meio. 14, volta a falar de dons, de serviço. Então, era uma igreja que era cheia de dons e cheia de serviço. Ainda que o negócio era meio bagunçado lá dentro. Eu estou fazendo um cenário aqui para você entender esse contexto. Então, era uma igreja que trabalhava muito, mas às vezes criava algumas complicações. Os dons estavam presentes, os serviços também, mas isso tinha algum problema ali no meio, na hora do culto. Um falava, o outro queria falar em cima, e aí Paulo tem que escrever para responder e organizar algumas coisas. Pois bem, quando a gente chega no capítulo 3 e no capítulo 4, Paulo vai focar exatamente sobre os ministros, aqueles que servem na igreja. Ele fala dele mesmo, ele fala de Apolo, ele fala de Pedro, ele fala de outros. Quando a gente lê o capítulo 4, a gente percebe, lendo ele inteiro, que alguns estavam rejeitando Paulo, o seu ministério, o seu apostolado. Agora, olha só. Esse Paulo fundou a igreja 3 anos atrás, 4 anos atrás, e já está sendo rejeitado por aquela igreja que ele fundou. O Paulo foi rejeitado. Então, se alguém te rejeitar, irmão, fica tranquilo, fica em paz. Tá bom? Não chora, não, fica tranquilo. Se rejeitaram a Paulo, podem nos rejeitar. Pois bem, entre tantas coisas que ele vem falando sobre isso, Paulo começa a discorrer, respondendo às acusações que ele estava recebendo dessa igreja. E nesse meio ele começa a apresentar, a defender e a apresentar o que eu poderia falar aqui, que são credenciais daqueles que servem dentro da igreja. Ponto final, acabou a introdução, entendeu o contexto? Eu quero destacar algumas lições sobre aqueles que são chamados para servir, e eu espero que Deus possa falar com você de forma especial. Primeiro lugar, o que eu aprendo com esse texto é que aqueles que são chamados para servir, eles são chamados a servir por Cristo e para Deus.
Meus irmãos, a primeira prerrogativa que nós temos nesse texto, a primeira lição está exatamente no versículo 1. Paulo está chamando os ministros, que são ministros de Cristo. Está falando que os dispenseiros são dispenseiros de Deus. Então eu preciso ter bem claro em mim uma convicção fundamental, que eu estou aqui hoje não é por causa do meu estudo, não é por causa da minha habilidade, não é porque eu nasci como filho de pastor, mas porque Ele me chamou. Eu sou ministro de Cristo, você é ministro de Cristo. A gente precisa deixar isso bem claro. Se você olhar capítulo 1, versículo 1, Paulo já começa no início deixando isso bem claro para a igreja de Corinto. Ele está sendo rejeitado por aquela igreja, então ele diz, olha, Paulo, chamado pela vontade de Deus. Ô Coríntios, vocês podem não me querer, mas eu quero dizer para você, eu fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Irmãos, isso é fundamental. Se a gente não entender que o nosso chamado vem dele, nós estamos perdendo tempo em ativismos dentro da igreja. Se não entendemos que foi ele exatamente que nos chamou, e apenas isso como fundamento da nossa caminhada, nós estaremos, irmãos, fazendo muitas coisas em que Deus não está envolvido. Hernandes Dias Lopes, quando comenta esse texto, ele diz assim: os ministros são meros servos de Cristo. Eles não têm autoridade procedente deles mesmos. Então a autoridade da palavra pregada, da direção dada, ela vem de Deus, é do Senhor Jesus, é Ele que é o centro, é Ele que é a razão, é Ele que é o motivo, é Ele que é o primeiro, é o último, é o alfa, é o ômega, é por Ele, é por meio dEle e é para Ele todas as coisas. Tem a ver com Ele. Eu sou servo por causa dEle. Então nós não podemos servir pelo status. Muita gente às vezes quer servir porque ele pensa que ele começa servindo aqui, ele vai subindo numa escadinha, numa hierarquia, então agora eu sou isso, daí de repente eu sou isso, de repente eu sou aquilo, e parece, aí eu vou chegar num lugar onde eu vou ser grande. Aí eu vou pegar o microfone e vou subir lá no púlpito. Aí eu vou ter o título no meu nome, PR, ou seja o que for. Não, o caminho do serviço cristão é inverso. João capítulo 13, no lava-pés, Jesus ressignificou o que é servir e o que é ser grande. Porque ele disse que só é grande aquele que aprendeu a servir. Aquele que desceu. Aquele que se abaixou, aquele que lavou os pés. Jesus inverteu a lógica, Jesus quebrou o paradigma, e é isso que nós aprendemos, sabe por quê? Olha, você pode saber muitas coisas, e é importante, irmãos, ouvindo o pastor Silas falando aqui, eu lembrei, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu ouvi um pregador num congresso de adolescentes em Curitiba, eu sou de Curitiba, no Paraná, e eu vi um pregador, eu falei, poxa, eu era músico, estava sentado no canto com a minha guitarra, e eu falei, poxa, eu queria pregar desse jeito. E eu olhei, pastor Silas, para o texto e falei assim, Deus, me dá o dom de palavra de conhecimento e de sabedoria. Eu gostaria de ter esse dom. Quando eu terminei de falar, aquele pregador olhou para mim e falou, jovem, você que acabou de pedir um dom para Deus, Ele está dizendo que Ele vai te dar. Irmãos, como foi bom, aquilo alcançou meu coração. E agora, o que eu faço? Agora vamos seguir aquele padrão do filósofo grego, que dizia assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deus vai dar o dom, não vou fazer mais nada. Ele vai abrir minha cabeça, vai encher minha cabeça com alguma coisa. Com o conhecimento. Não foi isso. Irmãos, a partir daquele momento, eu fui lá, fiz um seminário, fui caminhando, fiz pós-graduações, fiz mestrado, fiz doutorado, e eu fui buscando esse conhecimento, eu fui me comprometendo com a leitura bíblica diária, lendo a Bíblia todos os anos, lendo a Bíblia sempre, estudando a Bíblia. Irmãos, isso é importante, mas eu quero dizer, as nossas habilidades, elas são importantes, mas elas podem ser insuficientes, se quem não aparecer aqui não for Jesus Cristo, é Ele que tem que aparecer, porque Ele é o Senhor. Não dá para servir na obra de Deus, se o Deus da obra não for o centro. Se Ele não estiver à nossa frente. A nossa motivação para servir é Ele.
e apenas Ele. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, Paulo diz assim, olha, de Deus nós somos cooperadores. É Ele que está agindo. É Ele quem tem a missão, é Ele que salva, é Ele que envia, é Ele que é o dono da igreja, mas de forma privilegiada, de forma graciosa, Ele fala assim, vem comigo, porque você vai cooperar com aquilo que eu estou fazendo. Que privilégio, somos cooperadores de Deus com aquilo que Ele está fazendo nesse mundo. Glória a Deus por isso. Agora, por isso mesmo, a gente precisa se resolver em relações. Quantas pessoas a gente já viu crescer na igreja, servindo, pregando, cantando, tendo algum cargo, alguma função importante, e em um certo momento da caminhada se perdeu. Você já viu isso? Quem já viu isso? Levanta a mão. Já viu? Então, como um pressuposto para os servos, nós precisamos entender que a glória é só dele. Toda a glória humana é uma vanglória, é uma glória que passa. Irmãos, a gente tem que se cuidar com isso. Pode dizer para o irmão que está ao teu lado, cuida com isso aí, pelo amor de Deus. Por favor. E se você não se cuidar, Deus vai ter que colocar alguém do teu lado para fazer isso com você. Amém? Irmãos, pode confessar pecado aqui? Pode. Eu sei que eu sou orgulhoso. Quem é lá da Maranata sabe, que às vezes eu falava, ainda mais com o pastor, o jeito que você fez, pastor, a pregação foi boa, e aí a gente começa meio, glória a mim, poxa, que bom, né? Mas graças a Deus, que Deus colocou uma esposa do meu lado, que vem e fala assim, baixa a bola, que eu sei quem você é, hein? Cante, pregue, sirva, cresça, mas faça tudo para a glória de Deus, tudo para exaltar a Ele, porque o nosso chamado não é uma ocasião para exaltar o homem, mas para glorificar a Deus que nos colocou nesse lugar, apesar de nós, graças a Deus, glória a Ele, porque Ele nos chamou. É por isso que Moisés diz assim, quem sou eu? Êxodo 3, Senhor, eu não posso. É por isso que Paulo diz em 1 Timóteo, eu sou indigno, eu não mereço, mas Ele me considerou fiel e me chamou para o ministério. É por causa dele que nós estamos aqui. Segundo lugar, ainda no versículo 1, nós somos chamados para servir com o nosso testemunho de vida. Versículo 1 do capítulo 4, importa que todos nos considerem como ministros, como encarregados. Deixa eu dizer algo para você. Servir é mais do que executar uma tarefa. Hoje eu estou na escala, então eu vou lá, eu estou na recepção, eu estou no louvor, hoje eu vou dirigir o culto, eu vou pregar. Guarde isso. Servir é mais do que executar uma tarefa. Servir é um princípio, mais do que isso, servir é um estilo de vida que está para além da aparência, além do ato externo, porque o serviço, ele começa no profundo do coração. A gente já vai chegar para falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Isso está fundamentado no amor e não na obrigação. Quem é crente antigo aqui serve. Eu acho que você, como eu, já foi para a igreja algum dia, porque aquele dia você estava na escala. Sim ou não? Poxa, eu tenho que ir, eu sou o pastor, né? Tem que estar lá. E a gente corre muito risco de cair numa mecânica. A gente vem aqui, a gente já sabe, sim ou não? Vamos lá, o louvor está aqui. A gente já sabe cantar. Eu não sei cantar, mas vocês sabem cantar. Já sabe tocar. Pastor, a gente já faz um cursinho lá de homilética, um cursinho de hermenêutica, e aí você aprende a pregar, você aprende. A gente já sabe. O risco é cair no automático. Por isso mesmo, irmãos, a gente precisa ter o serviço como um estilo de vida, porque eu quero dizer para você, quem não vive para servir, não serve para viver.
Se isso não fizer parte da minha vida, não há sentido em estarmos dentro de uma igreja, porque a gente pode cantar bonito, pode pregar bonito, mas as nossas ações, a nossa vida falará mais alto do que as nossas tarefas que executamos. A gente pode ter uma boa performance, mas a nossa vida, na segunda-feira, com um colega de trabalho, na família, fala mais alto. Agora, olha o que Paulo está dizendo nesse texto. Importa que as pessoas, que todos, ou que os homens, nos considerem como o quê? Como showman, como estrela. O que é que Paulo está dizendo? Nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O termo grego aqui para considerar, ele tem a ver com o seguinte: está sob avaliação. Está sob julgamento. Se considerou tudo o que aquela pessoa fez. E aí se tomou uma decisão em que os atos falam por si só, sem suposições. A gente pode até aparentar algo, mas a nossa vida vai mostrar se realmente nós somos ministros de Cristo. E agora eu quero te dizer algo que talvez você vai discordar de mim, mas eu preciso dizer. Em relação ao que fazemos para Deus, o que os outros pensam importa. Que é isso, pastor? Eu tenho que ficar preocupado com o que os outros pensam de mim? Calma que eu já vou explicar um pouquinho melhor. Mas aqui, em relação a servir, a ser um servo, sim, o que os outros pensam importa. Por isso mesmo, o sucesso daquilo que nós realizamos para Deus não pode ser medido apenas pelos resultados visíveis, mas pela essência, pelo testemunho que manifestamos no mundo. Isso é fundamental. Pastor, você está dizendo que agora eu vou ter que me preocupar com o que os outros estão dizendo, e sei, os outros falam. A gente já está acostumado a dizer, eu não ando pelo que os outros dizem. Sim ou não? Ah, se eu ficar ouvindo o que os outros dizem, então eu não vou fazer mais nada, eu não vou sair do lugar. Então vamos lá, equilíbrio é necessário. Eu não estou dizendo que você tem que agir para agradar pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que se adaptar ao estilo, às vontades das pessoas. Eu estou dizendo que aqueles que servem, que são ministros de Cristo, eles são alguém que pelo que faz e pelo que fala, agradam a Deus e assim impactam a vida das pessoas. Então, a minha forma de ser, eu sou ministro, as pessoas precisam olhar para nós e ver em nós servos, ministros de Cristo, de verdade. Olha o que Paulo diz no versículo 3. A mim pouco me importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Agora o 4. Porque a consciência não me acusa de nada. O Paulo está dizendo, gente, vocês me acusam de algumas coisas? Eu quero dizer, eu não me importo de ser acusado por vocês não, tá bom? Tranquilo. A minha consciência está tranquila. Eu sei o que eu faço. Eu sei da integridade do meu coração. Mas aí olha como ele acrescenta o texto no versículo 4. Mas nem por isso eu me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Então ele diz assim, a minha consciência pode estar tranquila. A minha motivação, na minha visão, pode estar correta. Eu espero que as nossas estejam também. Mas Paulo coloca um critério muito maior. Ele diz, só que quem vai definir se isso é verdade ou não é o Senhor. Então, a nossa consciência das nossas limitações, a nossa convicção de agir corretamente, ela não nos auto-justifica, ela apenas nos leva para ouvir o que o Senhor tem a dizer, porque Ele sim, sabe tudo e vê tudo claramente. Ele pode julgar perfeitamente. Então, a gente precisa ter equilíbrio, cuidado com as percepções. Qual é a percepção que nós temos de nós mesmos? Eu acho que a gente tem que ter uma boa percepção sobre nós, amém, irmãos? Tem que se gostar, né? A gente precisa ter uma boa percepção sobre nós, mas cuidado. A pergunta que nós devemos fazer é, será que eu sou tudo isso que eu penso que eu sou? Isso é um grande perigo. Eu trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil há 20 anos. Comecei em Curitiba, fiquei 2 anos em Porto Alegre, fiquei 4 anos e meio em Belém, 11 anos no Rio, estou agora em São Paulo. E quando eu recebi um e-mail que tratava com os diretores espalhados pelo Brasil e a sede em São Paulo, às vezes eu via um processo errado,
E eu mandava um e-mail, falando, isso aqui está errado, e escrevia, e não sei o quê, e copiava todo mundo. E eu achando, não, o que eu estou fazendo é o bem da instituição. Eu quero o melhor para a sociedade bíblica onde eu trabalho. Até que um dia eu fui em São Paulo para uma reunião. Uma pessoa falou assim, eu preciso falar com você. Tudo bem, pode falar. Falou, vem cá, vem num canto aqui. Assir, para de mandar esses e-mails. Por quê? Eu só quero o bem da SBB. Não, Assir. Quando chega um e-mail teu, aqui todo mundo fica com o cabelo em pé, que ninguém aguenta mais ler aquele e-mail quilométrico em que você só vai criticar e reclamar. Tem um problema? É com a minha área? Liga para mim. É com a área do outro? Liga para o outro. Resolve o problema de forma diferente. Irmãos, e eu achando, não, eu sou um analista, eu estou vendo que o processo está errado, então eu quero ajudar a resolver, e bem no fim eu estava sendo um chato, encrenqueiro, briguento, que ninguém queria ver meus e-mails. E eu achando que eu era o cara legal, o gestor eficiente, e não era. Eu continuo vendo as coisas, mas eu mudei a minha forma de agir, porque alguém me ajudou e falou assim, muda, você está se vendo assim? Muda, porque não é isso que está transparecendo. Eu costumo dizer, se você tem amigos próximos que chegam 1, 2 e 3 dias para você assim, olha, você está errando aqui, olha, isso aqui está errado, presta atenção, porque alguma coisa deve estar errada. Se só um chegou e falou, ninguém mais falou, tudo bem, vamos lá, dá uma refletida e segue. Agora, se tem 3 falando, irmão, se tem 4 falando, teu pastor chegou e falou, teu líder chegou e falou, tua esposa, teu marido chegou e falou, teu amigo íntimo chegou e falou, irmão, veja a percepção que você tem de você mesmo. Porque você sabe que lá no mundo islâmico, quando o sujeito é complicado, ele é xiita. Mas aqui, ele é chato. Então, cuidado para você não ser um chato. Sirva com a percepção correta. Deixa eu dizer para você, ser um testemunho nesse mundo em que falta testemunho, é um grande desafio para a igreja de Jesus. É um grande desafio para nós servirmos pelo que somos, com a nossa vida, pelo nosso testemunho público, pelo que falamos, pelo que fazemos, porque Deus nos chamou para ser servo dEle, servo da palavra, servo da igreja, e é para isso que nós estamos aqui ouvindo essa palavra nessa noite sobre serviço, que possamos orar como John Wesley orou, dizendo, Senhor, não permita que eu viva inutilmente. Não permita, Senhor. Eu posso estar passando 5, 10, 15 anos dentro da igreja e está sendo inútil. Que a gente aprenda a servir. Porque quem não serve, vírgula, não serve. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado? Quem não serve, não serve. João capítulo 3, versículo 15, Jesus diz, eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. O exemplo de Cristo foi marcado pelo serviço. O evangelista Marcos diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Há servos de Deus nessa noite, neste lugar? Amém. Terceiro lugar, Deus nos chama como mordomos. A gente precisa lembrar que a vida cristã não é um lugar de ostentação, mas é um lugar de serviço e de sujeição a um Senhor. Por isso, ninguém pode dizer que é um crente, um cristão, se ele não está engajado em uma vida de serviço. Não há como. O nosso chamado é para servir. Eu tenho um amigo que diz, eu gosto, ele diz assim, tem pessoas que têm o dom do serviço, mas tem alguns que têm o dom de ser visto. São coisas diferentes. Serviço é uma coisa, querer ser visto é outra. Tem gente que tem um problema de DNA. Pelo menos isso vocês vão aprender hoje, né? Demasiada necessidade de aparecer. Amostradinho. E irmãos, como igreja, eu nasci na igreja.
tenho 44 anos de idade, sou filho de pastor, eu nasci, meu pai já era pastor. Nós estamos vivendo um tempo em que, em nome da honra, e atenção, o princípio da honra é válido, é bíblico, não sou contra isso, precisamos ter esse princípio dentro da igreja, mas em nome desse princípio, em muitos lugares, servos estão se tornando senhores e semideuses. E nós estamos perdendo a noção. O que Paulo está fazendo no capítulo 3 e capítulo 4 é refutando qualquer culto à personalidade. Ele diz assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? Olha comigo, capítulo 3, versículo 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então precisamos prestar atenção. Se só existe um Senhor, a nós só resta uma posição: servos. Se eu não sou servo, eu estou querendo tomar o lugar do Senhor, porque no reino de Deus existe um Senhor e todos os demais são servos. A gente precisa se colocar nesse lugar de servos realmente. Paulo estabelece dois aspectos aqui nesse versículo primeiro. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Ministros, aqui é um termo grego, que é huperetes. Sabe que a gente normalmente pensa assim, ministro, a gente vai lembrar dos ministros de Estado, os caras que mandam, do STF. Ou às vezes até mesmo quando a gente traz esse conceito para o ambiente religioso, diz, está aí o ministro do Evangelho. Mas vamos ver o que é essa palavra? Essa palavra, usada por Paulo em vários momentos das suas cartas, sabe o que ela quer dizer? Ministro, huperetes é criado, servo, assistente, escravo inferior, e servil e escravo desprezado. É bom esse negócio? Não. Paulo está dizendo, importa que os homens vejam vocês como servis, como escravos, como inferiores, como criados. Esse termo era usado para remador de baixa categoria, para remadores que ficavam nas fileiras inferiores de uma embarcação. Quem lembra do filme Ben-Hur? Lembra do filme Ben-Hur? Está lá em cima, o capitão está conduzindo a embarcação, lá embaixo, escondido, sem ninguém, naquelas galés antigas, tem lá alguns escravos que estão lá, ó. Isso é ser um huperete. Sabe por quê? O capitão está lá em cima, é Jesus, é Ele que conduz, é Ele que comanda. Nós somos servos que estamos lá servindo aquele que comanda a embarcação. Nós precisamos entender isso. E aí, em segundo lugar, nesse mesmo texto, ele diz assim, ministros de Cristo e encarregados ou dispenseiros dos mistérios de Deus. O termo aqui é oikonomos. Esse termo ele aparece 10 vezes no Novo Testamento. Lucas 12, 42, ele fala do mordomo. Lucas 16, o administrador. Romanos 16, 23, tesoureiro. Gálatas 4, 2, curador, tutor. E em 1 Coríntios 4, versículo 1, versículo 2, Tito 1, 7, 1 Pedro 4, 10, é o sentido que nós temos aqui, que é alguém que é um administrador, que é um encarregado, que tem uma autoridade e responsabilidade por algo. Então aqui o nosso tema é mordomia. O que nós aprendemos com isso? O Dr. Shedd disse, esse termo em relação aos escravos, ele é um supervisor, ele é um encarregado, ele é um chefe. Porém, em relação ao Senhor, ele é um escravo também. Deu para entender? Ele é um escravo como qualquer outro, em relação ao Senhor. Mas em relação àqueles que estão com ele, ele é um supervisor. Em relação aos bens do seu Senhor, ele é um mordomo. O oikonomos era alguém que o dono da casa dava a chave e falava assim, administra minha casa. Pegava o cartão do banco e falava assim, administra as minhas contas. Cuida dos meus filhos. E, aqui nesse contexto tem muito a ver, cuida de servir o alimento dentro da minha casa. Esse era o mordomo que a gente conhece. Qual que era uma das atribuições do mordomo? Era pegar o alimento e repartir, parcelar, nomos, oikos é casa,
Nomos é parcelar, compartilhar, distribuir. Então é aquele que distribui as coisas dentro de casa. Ele pegava o alimento e distribuía entre todos da casa do Senhor. Só que sabe qual é a lição que nós aprendemos aqui? É que o mordomo, ele não é dono de nada, mas ele é responsável por tudo. Você entendeu isso? Nós não somos donos de nada, mas somos responsáveis por tudo que o Senhor nos confiou. Nós temos este privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Esse termo lá no hebraico é o que aparece em Gênesis 39, 4, 5, que diz que Potifar e depois também o faraó fez de José um mordomo, um administrador. Cuida de tudo que é meu. Deus nos chamou como mordomos da sua obra. Deus nos chamou para servir. Nós temos essa grande responsabilidade, porque Deus nos confiou os pertences dele. Então nós precisamos guardar isso. Eu sou apenas um mordomo. Não é aquele conceito hoje de viver uma mordomia. Que mordomia, hein? Não faz nada. Não. Mordomo no sentido de que Deus me confiou tudo que é dele para eu servir enquanto estou aqui. Em quarto lugar, são só 25 pontos, tá, gente? Versículo 1. Ministros de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma irmã na minha igreja em Curitiba, que ela gostava de dizer assim, quando a gente não entendia um movimento do Espírito, né, alguma coisa que Deus fez, ela fala, isso daí não é para entender, porque isso daí é mistério. Quem já passou por isso, já ouviu isso, né? Não, isso é mistério, isso a gente não sabe. Aí Paulo vem aqui e diz assim, vocês são ministros de Cristo encarregados de pegar o mistério de Deus e compartilhar o mistério de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Nós somos encarregados de compartilhar, explicar. A nova tradução na linguagem de hoje, eu gosto de trazer às vezes uma tradução dinâmica para a gente entender melhor, e principalmente porque tem flamenguista. Flamenguista precisa entender um pouco mais, né, irmão? Então, precisa explicar um pouquinho. Os pastores são flamenguistas? Não? Não, graças a Deus. Bom, a NTLH, ela traduziu assim, os planos secretos de Deus. Então, como que eu vou compartilhar o que é mistério? É porque aqui a gente precisa de uma compreensão mais ampla. Em termos bíblicos, o mistério, ele estava oculto durante todo o Antigo Testamento. Gênesis 3,15, vai nascer o descendente que vai pisar na cabeça da serpente. Vai nascer da mulher. Moisés diz, virá um profeta aí. Samuel aponta para um sacerdote que vem. Davi aponta para o Messias. Os profetas apontam para o verdadeiro Redentor de Israel. Então toda a expectativa do Antigo Testamento é virá o descendente, virá o profeta, virá o Messias, virá o verdadeiro rei. E isso era oculto, ninguém sabia o que era. Mas de repente, o evangelista Mateus começa dizendo assim, ele veio para que se cumprisse as Escrituras. Irmãos, então o Antigo Testamento estava com algo que era uma sombra, tinham tipos que apontavam para o Messias que viria, mas em Cristo, que se encarnou, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, nós vimos Ele como Filho unigênito do Pai, e agora o que era oculto, o que era um mistério foi revelado. Paulo diz isso em Efésios, Paulo diz isso em Colossenses, Paulo diz isso aqui, volte um pouquinho, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Então, o mistério que eu revelei a vocês, eu não fui falar o que eu sabia, que eu sou bom demais para falar. A minha estadia entre vocês foi para revelar o mistério. E ele se chama Jesus Cristo. Ele foi revelado. E o que é Jesus Cristo em termos aqui de mistério na Bíblia? Tem a ver com o Evangelho. Aquele que foi prometido, era uma promessa. Aquele que nasceu de uma virgem.
aquele que cresceu sem pecado, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que 3 dias depois ressuscitou, aquele que subiu aos céus, e aquele que prometeu que um dia voltará. Esse é Jesus Cristo, e isso é o Evangelho que Deus nos chamou a proclamar. Todo servo tem um vínculo com o Evangelho. O serviço a Cristo não é um ativismo desenfreado. Vai lá, faz. Eu sei que de vez em quando a gente entra de madrugada. Sim ou não? De vez em quando a gente cansa, vai de manhã até tarde, noite, vai, final de semana. Eu sei, esse não é o problema em si. Mas eu preciso entender que a causa maior não é a atividade, não é a tarefa, não é a estratégia. A causa maior é a pregação e a vivência do Evangelho. O Evangelho é o foco. Então, em tudo que eu sirvo, eu preciso ter como centro da minha vida o Evangelho de Jesus Cristo. Pergunta que eu faço para você: será que tudo que fazemos, em nome de Deus, está firmado no Evangelho? Será que tudo tem a motivação no Evangelho, aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo fez? É para que as pessoas conheçam a Jesus. Porque é muito fácil para nós seres humanos perdermos esse foco, irmãos. Eu estou me colocando nesse lugar junto com vocês. É muito fácil nós perdermos o foco do Evangelho para servirmos aquilo que nós mesmos queremos. Os nossos planos, as nossas ações. Nós precisamos entender o Evangelho, viver corretamente o Evangelho. Caso contrário, o nosso serviço será para nós mesmos. Tem muita gente que está sobrecarregada, é porque não está servindo a Deus, mas está servindo a si mesmo. Quando a igreja se torna um peso, quantos crentes estão falando isso? Eu fico assim assustado de ver pastores que estão vendo o ministério como um peso, como um negócio que é impossível, que não aguenta mais. Irmãos, nós precisamos pensar, porque o foco do nosso serviço é Cristo e o Evangelho. A gente não se alegra com as coisas apenas porque fomos nós que fizemos. Nós nos alegramos porque Cristo está sendo pregado, exaltado, apresentado, glorificado através do nosso serviço. Tim Keller diz: o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Já o evangelho verdadeiro as deixa orgulhosas daquilo que Jesus fez. Eu prego por causa daquilo que Jesus fez. Eu canto por causa daquilo que Jesus fez. Eu recebo as pessoas na igreja com um sorriso no rosto por causa daquilo que Jesus fez. Eu limpo o banco da minha igreja por causa daquilo que Jesus fez. Eu trabalho na mídia, eu trabalho na câmera por causa daquilo que Jesus Cristo fez. É Ele que fez, é Ele que merece todas as coisas, é por causa dEle que nós servimos. O Evangelho precisa brotar da nossa vida. Eu acho, como igreja, nós precisamos de mais crentes comprometidos com o simples e puro e genuíno Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é a resposta de Deus para esse mundo. Amém? O Evangelho é suficiente. Diz Paulo em Romanos: o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Nós precisamos do Evangelho de Jesus. Amém, irmãos? Nós temos muitas estratégias na igreja. Isso é bom. Eu tenho uma irmã que é psicóloga, o meu cunhado é psicólogo, minha outra cunhada, irmã da minha esposa, é psicóloga. Lá na igreja, o pessoal está aqui, sabe. Nós temos atendimento 2, 3 vezes na semana com psicólogos. Isso é legal. Palestras, como é importante. Vem aqui aprender a fazer isso, aprender a fazer aquilo. Vamos fazer. Mas sabe qual que é o meu medo? É que muitas vezes nós estamos substituindo a essência do Evangelho por coisas secundárias. A gente pode trazer a palestra, a gente pode ter o atendimento psicológico, porque tudo isso é bênção, é Deus que usa. A gente pode ter uma palestra de autoajuda, vem cá. A gente pode sentar e estabelecer estratégia. Como pastores de igreja nós fazemos isso, como líderes de ministérios nós precisamos fazer isso. A gente só não pode deixar com que essas coisas sobreponham a essência. A essência é o Evangelho, é a pregação, é Jesus Cristo. As estratégias vêm como uma ferramenta para impulsionar,
aquilo que é essência na nossa atividade: o Evangelho. Nós fazemos tudo por causa do Evangelho. Quinto lugar, nós somos chamados a viver em fidelidade. Versículo 2: ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Então Paulo diz: vocês são ministros e são encarregados. Ok, mas há algo mais que se espera de vocês. O que é? Vocês precisam ser encontrados fiéis. Irmãos, o termo aqui, o que se requer, que está aqui no texto bíblico, no grego é uma procura até encontrar. Sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo? É o seguinte: olha, Deus está procurando pessoas que sejam fiéis. E Ele procura até que Ele encontre essas pessoas. Porque em qualquer lugar da vida é possível servir sem fidelidade. É possível servir por obrigação. E a Bíblia está me ensinando, o que se requer de quem serve é que seja encontrado fiel. Essa é uma exigência indispensável. Essa deve ser a característica principal do meu e do seu currículo. Eu preciso entender que perspectivas, prerrogativas espirituais são mais importantes do que as minhas habilidades humanas. E o texto bíblico está dizendo: precisa ser encontrado. O termo encontrado, eurisco, é encontrar por acaso. Sabe aquele negócio quando papai e mamãe brincavam com a gente? Achou. Sabe quando você dá um susto em alguém e encontra alguém por acaso e de surpresa? Que a gente, opa! O texto bíblico está dizendo isso. Ele vai nos encontrar por acaso. E quando Ele nos encontrar por acaso, Ele quer nos encontrar fiéis. Jim Swaggart diz o seguinte: Deus não exige êxito, mas fidelidade. Sabe por quê, irmão? Eu posso ter a boa formação, eu posso ter habilidade de comunicação, eu posso ter os recursos financeiros, mas se faltar a fidelidade, qualquer outra qualidade perde o valor. Consegue entender isso? Se faltar a fidelidade, qualquer outra qualidade perde o seu valor. Alguém aqui, quem é casado, levanta a mão e diga amém. Eu vi uns misericórdia, mas... Você que é casado, você aceita que o seu cônjuge seja 50% fiel? Sim ou não? Por quê, gente? 50% é um bom índice. Vamos melhorar? 90% fiel. 99%. Ou existe fidelidade, ou não existe nada. No serviço do reino, da igreja, a Deus, ou nós somos fiéis, ou não somos nada mais. E nós precisamos sempre lembrar disso. Eu preciso ser fiel a Deus, e Ele me chamou. Eu preciso ser fiel na missão que tenho que desempenhar. Eu preciso ser fiel à fé que eu me comprometi. Eu preciso ser fiel à palavra que Deus trouxe a mim. Eu preciso ser fiel naquilo que eu estou fazendo. Isso pode ser muito difícil. Porque eu sei quantas vezes a gente planeja: não, eu vou fazer, agora, Senhor, eu vou orar, Senhor, agora eu vou jejuar, agora, Senhor, eu vou ler a Bíblia, o Senhor vai ver, eu vou fazer tudo direitinho. Sabe aquele culto que o Espírito Santo desce e batiza, e renova, e você sai impulsionado, você fala: agora sim, agora vai. Segunda-feira, terça-feira, quem aqui já se comprometeu a fazer algo diferente para Deus, em piedade, em serviço, mas passou alguns dias, já não conseguiu? Levante sua mão, diga misericórdia, Jesus, misericórdia. Todos nós. Isso pode ser muito difícil. E é por isso que nós temos, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 14, um sumo sacerdote, um ministro fiel. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios, é por meio de Cristo que nós temos qualquer confiança. Nós temos a tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Quando nós falhamos,
Nós temos um ministro fiel, um sumo sacerdote fiel. Ele é o nosso lugar de descanso, Ele é o nosso lugar de recomeço, Ele é o nosso lugar de deixar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados e falar: Senhor, eu quero de novo, me leva de novo. Cristo é esse lugar que nós podemos viver em fidelidade. Vivamos nele. Em penúltimo lugar, somos chamados a servir no meio da pressão. Diga amém. Tem certeza disso? Servir traz pressão. Diga para a pessoa que está do seu lado isso. Versículo 3 e 4, olha o que Paulo está dizendo. Mas a mim, pouco me importa ser julgado por vocês, ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Se você procura facilidade, esse lugar não é no serviço cristão. Até tem alguns privilégios, algumas coisas boas e algumas facilidades, mas no dia a dia é pressão. E Paulo sabia muito bem dessa pressão. Ele fala aqui de 3 tipos de pressão. Ele diz assim: olha, eu sou julgado por vocês. Tem um tipo de pressão para quem serve, que é a pressão da igreja. Quando a coisa fica boa, é Deus que batizou, é Deus que renovou, é a presença de Deus. Se tudo está dando certo, é Deus que está abençoando. Se der errado, é o pastor que não presta, é o líder que não está espiritual, é o louvor que está desafinado. É ou não é? E aquela expectativa, porque antigamente as irmãzinhas vinham, cantavam meio desafinado, e vamos lá, é para Jesus, e a igreja ia, e dava tudo certo, mas hoje não dá mais isso não. Hoje em dia, o pregador precisa pregar bem, o cantor precisa cantar bem, a igreja precisa estar bem estruturada, tudo, porque senão a pressão vem. A pressão de dentro da igreja. A pressão de quem é contra. Não tem alguém que é contra você? Ou não gosto de você, não gosto da tua liderança. Tem lá. Eu sei disso. E eu acho que todo pastor passa por isso. Eu lembro uma vez que eu ouvi o pastor Silmar Coelho pregando no início dos anos 2000, em Curitiba, e ele falou mais ou menos assim, que ele pregava, tinha uma irmã que vinha e falava para ele: pastor, eu não gostei desse sermão. Tá bom, irmã, tá bom. No outro domingo, ele pregou, a irmã veio: pastor, hoje o senhor errou nisso aqui no sermão. E isso, todo culto quase. E um dia ele falou assim: irmã, se a senhora não gosta do meu sermão, por que a senhora não vai embora? Vai para outra igreja. Ela falou assim: não, pastor, é porque Deus me colocou aqui para ser uma pedra no seu sapato. Tem ministério de pedra no sapato. Mas tem a pressão daqueles que gostam. Só se o líder tiver, só se o pastor tiver, é um grude no líder, de manhã, de tarde, de noite, sabe? Tem gente que é assim. Pressão dentro da igreja. Segundo tipo de pressão, o tribunal humano, a pressão do mundo. Irmãos, como está difícil ser evangélico, como está difícil ser pastor de igreja. Eu fico imaginando o pastor Silas que está aqui. Porque o mundo olha para os evangélicos hoje, você entra em qualquer portal de notícias, é crítica, é reclamação, líder evangélico não presta, é safado, é ladrão, é qualquer coisa. Crente é homofóbico, crente é isso, crente é intolerante, crente, é a pressão do mundo. E sabe o que é pior? É que tem crente cedendo e tentando negociar para se tornar agradável ao mundo. Eu preciso olhar para Paulo dizendo assim, ó: não importa o julgamento do tribunal humano, não importa o que o homem está dizendo, não importa o que vão continuar acusando, nós vamos continuar fiéis e servindo ao Senhor Jesus Cristo. É com humilhação, afronta, mas persista. Vá em frente. Terceiro, tem um tipo de pressão que é pior. Tem a pressão da igreja, a pressão do mundo, mas Paulo diz assim: nem eu julgo a mim mesmo. Eu acho que esse é o pior tipo de pressão que a gente enfrenta. Pressão em que a gente começa a se julgar. Emocionalmente pressionado. Psicologicamente, as nossas necessidades, as nossas exigências. Pesquisas mostram que lidar com pessoas pode causar dano. Lidar com o público, gente, não é fácil. Sim ou não? Você vai lidar com gente que está feliz, com gente que está triste, com gente que chegou legal, com gente que chegou magoado, com gente que um olho torto não vai dar certo. Lidar com pessoas não é fácil.
E por isso que dentro dos líderes, dos servos, muitos não estão suportando a pressão. Muitos estão se sentindo sozinhos. Muitos não estão conseguindo vencer os seus problemas. Muitos não se sentem qualificados. Muitos estão desistindo, abandonando a igreja, Jesus e o serviço. Muitos estão fazendo do privilégio de servir um tormento e estão adoecendo. Doenças da alma, doenças do corpo. A pressão, eu tenho que fazer, eu que sou responsável, se eu não fizer ninguém faz, a sensação de que tudo depende de nós. A gente precisa ouvir que Paulo está dizendo, eu não vou me julgar a mim mesmo. Não deixa a pressão te matar, te empurrar para baixo. Paulo está dizendo, nós não temos a qualificação necessária para nos julgar. Cuidado com essa pressão. Quando precisar dar um tempo, dê um tempo. Quando precisar descansar, descanse. Antigamente não podia nem tirar férias. Tire férias. Aprenda a desfrutar dos tempos bons em família. Lembre-se que nós temos um Deus que quer qualidade, que quer compromisso, que quer engajamento. Mas se nós errarmos, Ele não é um Deus carrasco que está escondido atrás daquelas caixas. E se nós errarmos, Ele vai vir ali e vai nos bater na cabeça. Você é um miserável, você errou. Não, calma, irmão. Nosso Deus é misericordioso, compassivo, Ele nos ama. Quando nós recebemos o fardo dele é? O jugo é? Tem um juguinho, tem um fardo, mas é leve e suave. Não deixe que a pressão te mate, não. O mundo tem falado muito sobre resiliência, mas tem um conceito novo no mundo de liderança, que é o conceito antifrágil. Resiliente é aquele que, eu sempre uso como exemplo, enverga, mas não quebra. É ou não é? Não é isso? Foi lá, enfrentou a dificuldade, mas não quebrou. Isso é resiliência. O antifrágil, ele é além do resiliente. Os resilientes, eles enfrentam os choques, eles permanecem os mesmos, eles não mudam. Eles voltam para o mesmo lugar. O antifrágil, ele se torna cada vez melhor. Ele não só tira proveito do caos, como ele usa o caos para sobreviver, para florescer. Nos momentos de tristeza, de angústia, de pressão, de problema, é ali que nós somos renovados pelo Espírito de Deus. É ali que nós recebemos a força da palavra. É ali que Deus nos impulsiona. E é dali que muitas coisas vão acontecer. Eu não sei você, mas eu e minha esposa, a gente casou, eu fiquei desempregado, a gente passou momentos muito difíceis da vida. Os primeiros 10 anos de casamento foi uma luta em todas as áreas da vida. Muitos olhavam e achavam, não vai dar certo, não vão aguentar, para com esse negócio, não deu certo, irmãos. E nós íamos, sabe para onde? Um lugarzinho que era um quartinho pequenininho, que a gente morava num apartamento desse tamanho. E a gente ia para o quarto orar. E chorar, e falar, Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos. E aqueles momentos de dificuldade, que às vezes eu não tinha um real para comprar um leite para o meu filho, para a minha filha, às vezes não tinha como pagar onde morava, mas Deus foi sustentando, porque Ele trazia provisão. Mas aqueles momentos difíceis nos forjaram, nos fizeram amar mais a Jesus, a se comprometer mais com a igreja, a servir ao reino de Deus. E Deus tem cuidado de nós, por isso cuide das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das suas coisas. Você vai sair mais forte. Paulo diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Você pode dizer amém? Ficamos perplexos, porém não desanimados. Diga amém. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. A luta, a dor, a dificuldade, o problema vai te levar para lugares mais altos, para o reino de Deus, para o serviço de Jesus. Max Lucado diz, pode aplaudir a Jesus. Não meça o tamanho da montanha, fale com aquele que pode removê-la. Em vez de carregar o mundo nos ombros, fale com aquele que sustenta o universo. Está difícil? Fala com Ele. Descansa nele, Ele aquieta o vento, Ele acalma o mar, Ele está no barco, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando do seu casamento, Ele está cuidando dos seus sonhos. Fale com Ele que Ele está cuidando de você. Em último lugar, nós somos chamados a servir sob a direção e a recompensa de Deus. Versículo 5.
Não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O bom conselho de Paulo aqui é: não tome atitudes precipitadas. Não julgue nada antes do tempo. Não tire conclusões apressadas. Cuidado, irmão. Até o tolo, quando se cala, é tido por segura. Vai com calma. O texto está dizendo, enquanto o Senhor não volta, vamos cuidar das nossas ações, das nossas intenções, dos nossos julgamentos. Porque o texto bíblico está dizendo, é Ele que vai trazer à luz, à plena luz, as coisas que estão ocultas. Se Ele vai trazer à luz, eu tenho que viver em transparência. Esse é o lugar do servo. Por quê? Porque Ele sonda os nossos corações. Você pode falar com um sorriso no rosto para a pessoa que está do seu lado, dizendo assim, Ele sonda o seu coração. Agora, faça uma cara de preocupado e diga assim, Ele sonda o seu coração. Irmãos, nós precisamos melhorar e crescer e fazer tudo melhor. A gente deve servir a Deus com tudo que há de melhor, com todo o recurso possível. Você pode dizer amém? Mas nós não podemos permitir que a nossa vocação seja sufocada pelo profissionalismo que muitas vezes pode nos cercar. Fazer as coisas bem é maravilhoso. Mas eu vejo que nós estamos tendo um tempo de muitos profissionais do púlpito, da pregação, da fé, da música, de qualquer coisa. Não precisa mais ter piedade. Não precisa mais ter devoção. Não precisa mais ter joelho no chão. Não precisa mais ter compromisso com a Bíblia. Não precisa mais ser batizado no Espírito Santo. Não precisa, basta ter a qualidade. Não vamos trocar isso. Quanto mais profissionais desejamos ser, muitas vezes nós podemos estar trazendo morte espiritual como rastro. Não é não fazer o melhor, faça o seu melhor. Amém, irmão? Você é um professor, você tem habilidade para dar aula, dê a sua melhor aula porque você aprendeu isso. Vocês cantam, faça o seu melhor com a técnica necessária. Mas não deixe com que a essência se perca. Porque Deus sabe o que nós estamos fazendo. Ele mostrará com que intenção nós estamos fazendo. Qual é a motivação pela qual nós estamos fazendo. E por último, o texto bíblico nos traz um conforto. Deus não esquecerá do nosso trabalho. O texto termina dizendo, e Deus vai recompensar você com louvor. Sabe aquele negócio quando você passa no TCC e fala, olha, meu TCC foi aprovado com louvor. É isso que o texto bíblico está dizendo. Quando a gente chegar no céu, Deus vai olhar, você cantou, você tocou, você pregou, você cuidou da câmera, você estava na mídia, você fez com a motivação correta, vem para cá, porque agora eu é que vou manifestar um louvor por aquilo que você fez. Ele nos receberá sim. O termo grego aqui é aprovação. Eu quero dizer para você, às vezes aqui a gente pode até não receber a aprovação, o louvor, a recompensa, e normalmente não recebemos. Porém, você não precisa ficar buscando de ninguém não. Sabe que tem alguém que está vendo cada minuto, cada segundo, cada ato, cada entrega, cada momento, porque só Deus pode dar o louvor que cada pessoa merece. Charles Swindoll, para terminar, diz, podemos estar certos de que no dia em que raiar a eternidade, quando o tempo não mais existir, atenção, nenhum ato de serviço, quer seja do conhecimento dos outros, da igreja, da família, ou não, esse ato de serviço não ficará esquecido por Deus. Lá em Apocalipse ele diz assim, eu conheço as tuas obras.
Eu sei do teu labor, eu sei do teu trabalho. E acredite-me, haverá ocasiões em que o único incentivo que teremos para seguir em frente será a afirmação de Deus em sua palavra, de que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Descansa que Deus está vendo o teu trabalho, o teu serviço. Continue sendo um mordomo fiel. Para terminar, se todos servirem, todos serão servidos. Você pode dizer amém? Imagine uma igreja toda servindo, todos serão servidos. Então, meu irmão, sirva. Dá um cutucão de leve para o irmão que está ao teu lado e diz: sirva para alguma coisa, pelo amor de Jesus. Lembre-se de quem te chamou para servir. É Ele que chamou, é Ele que começou a obra e Ele que é fiel para terminar a boa obra na sua vida. Seja um testemunho fiel, vivo na pregação do Evangelho, na sua vida, em todas as áreas. Não desista. Levanta a mão e diga: eu não vou desistir. Resista, persista mais um pouco, porque Deus não te chamou para desistir ou esmorecer. Continue, porque Deus conhece as suas motivações e Ele mesmo te recompensará.